luxuosos da cidade. O salão brilhando com lustres gigantescos, champanhe rolando solta, tudo impecável. A elite paulistana toda reunida para celebrar mais um sucesso da Rodrigues Investimentos, o império financeiro construído pelo poderoso CEO Rafael Rodrigues. E ao lado dele, Sofia. 30 anos, grávida de 5 meses, com aquele brilho especial que só uma futura mãe tem. Mesmo com o enjoo matinal massacrando ela todo dia, Sofia fez questão de estar lá. Era o marido dela, né? O homem da vida dela. O pai do filho que ela estava carregando. Ela acreditava que aquela noite seria o começo oficial da família que eles iam formar juntos. Mas olha, o destino às vezes é cruel demais. Quando Rafael subiu no palco, com os flashes das câmeras explodindo por todo lado, Sofia sorriu com aquele orgulho discreto e genuíno. Ela imaginou que ele ia agradecer ela, a esposa fiel, a mulher carregando o primeiro filho dele. Só que não foi isso que aconteceu. Não mesmo. Rafael estendeu a mão, mas não foi para ela. Foi para outra mulher. O salão ficou em silêncio total. Aquele silêncio pesado, sabe? Do tipo que corta a respiração de todo mundo. Um suspiro coletivo atravessou o ambiente como uma onda de choque. Rafael puxou uma morena deslumbrante para o palco. Camila Souza, a jovem e ambiciosa diretora de marketing dele. Ela sorriu como se estivesse recebendo uma coroa de rainha. Esta mulher aqui, Rafael anunciou com uma voz que ecoou pelo sistema de som inteiro, é o verdadeiro segredo por trás do último triunfo da minha empresa. Ela é a parceira que eu escolho ter ao meu lado, não só nos negócios, mas na vida também. Cara, a reação foi instantânea. As palmas que já estavam hesitantes simplesmente congelaram. O murmúrio baixo começou a se espalhar pela sala como um vento gelado cortando tudo. O sorriso de Sofia simplesmente desmoronou. Despedaçou ali mesmo. O coração dela começou a bater tão forte que ela conseguia ouvir cada batida ecoando nos ouvidos, mais alto que o tilintar das taças, mais alto que os sussurros de traição se espalhando ao redor dela. Instintivamente, Sofia colocou a mão na barriga, como se quisesse proteger a vidinha dentro dela daquela humilhação que estava queimando a alma dela por completo. Camila se inclinou para Rafael, a mão perfeitamente manicurada deslizando pelo peito dele. A visão de Sofia começou a embaçar. Ela queria gritar, exigir uma explicação, mas a garganta dela simplesmente travou. Tudo que ela conseguiu fazer foi ficar ali parada, tremendo, o rosto completamente sem cor enquanto a multidão olhava, julgava, fofocava. Não é a esposa dele aquela ali? Ouvi dizer que ela tá grávida. Uma mulher sussurrou alto o suficiente para Sofia ouvir. Sério? Nossa, que pesado. Outra respondeu, balançando a cabeça. As lágrimas começaram a se formar, mas Sofia se recusou a deixá-las cair na frente daquele bando de gente. Com toda a força que ela ainda tinha, forçou-se a se virar, os saltos clicando contra o chão de mármore enquanto ela saía do salão. Cada passo parecia uma facada no peito. Atrás dela, Rafael não chamou o nome dela. Ele nem sequer olhou na direção dela. Os braços dele continuaram firmemente enrolados ao redor de Camila. Lá fora, as luzes da cidade embaçaram através das lágrimas dela. A respiração veio em golfadas curtas e desesperadas enquanto ela tentava se firmar contra o ar frio da noite. Toda aquela fachada glamourosa da vida dela tinha acabado de desabar. Ela não foi apenas traída. Ela foi apagada. Descartada como se não fosse nada. Sofia pressionou a mão contra a barriga. Eu não vou deixar ele destruir a gente, ela sussurrou com a voz trêmula. A voz rachada, mas uma determinação feroz piscou nos olhos dela. Em algum lugar bem no fundo, algo mais forte que aquela dor dilacerante começou a crescer. Porque naquele exato momento, Sofia decidiu que ia desaparecer do mundo de Rafael para sempre. E quando ele viesse procurar, ele nunca ia encontrar ela. Sofia Martins nunca imaginou que a vida dela ia virar manchete de jornal. Para o mundo, ela era a esposa elegante de Rafael Rodrigues, o CEO mais comentado de São Paulo. Mas por trás das portas fechadas, ela ainda era a mesma garota que cresceu num bairro simples da Zona Leste. Criada por uma mãe solo que trabalhava em 2 empregos só para colocar comida na mesa, Sofia aprendeu cedo o valor do sacrifício, da humildade de manter a dignidade mesmo quando o mundo tenta arrancar isso de você. Aos 30 anos, ela não era socialite nem uma mulher faminta por holofotes. Ela era designer de interiores, apaixonada por criar espaços acolhedores e significativos onde famílias podiam se sentir seguras. O trabalho dela não era glamouroso, mas era real. Cada móvel que ela escolhia, cada paleta de cores que ela criava, contava uma história sobre pertencimento. Era só isso que ela sempre quis, uma família própria, um lar cheio de amor, não só de coisas caras e paredes de grife.
Quando ela conheceu Rafael pela primeira vez, ele parecia ser a resposta para cada oração silenciosa. Ele era mais velho, confiante, bem-sucedido. Ele a arrastou para um romance intenso cheio de rosas, jantares em restaurantes chiques com vista para a cidade e promessas sussurradas sob o céu de São Paulo. Para uma garota que tinha passado a vida inteira lutando, a atenção dele parecia um milagre. Ele dizia que ela era a musa dele, a razão dele para acreditar no amor de novo. Ela confiou nele completamente, mesmo quando amigas alertaram que um homem como Rafael amava poder mais do que pessoas. Nos primeiros anos do casamento, Sofia lutou muito para ser a esposa perfeita. Ela aprendeu como se portar em gaus beneficentes, como sorrir para os fotógrafos e como esconder o cansaço quando colunistas sociais criticavam as roupas dela. Mesmo assim, ela se agarrou ao sonho de que o casamento deles era mais do que só aparência. E quando descobriu que estava grávida, ela pensou que era o ponto de virada, o momento em que Rafael ia amolecer, o momento em que eles finalmente iam construir a família que ela tanto desejava. Mas a gravidez não foi fácil. Teve noites de náusea, manhãs de tontura e tardes silenciosas quando ela sentava sozinha no apartamento deles, o marido ocupado demais no trabalho. Ele raramente perguntava como ela estava se sentindo. Em vez disso, ele se afogava em reuniões, negócios e ligações noturnas que deixavam ela se perguntando se trabalho era a única coisa mantendo ele longe. Sofia dizia para si mesma que era temporário, que Rafael ia mudar quando segurasse o filho deles nos braços. Ela pintou o quartinho do bebê sozinha, enchendo ele com amarelos suaves e estrelinhas delicadas no teto. Cada pincelada era uma oração silenciosa por um futuro feliz. Ela até manteve um diário, escrevendo cartas para o bebê que ainda não tinha nascido sobre a vida que eles iam compartilhar, as histórias na hora de dormir, as risadas, as alegrias simples que ela nunca teve quando criança. E ainda assim, lá no fundo, ela sentia que algo estava errado. Os olhos dele não brilhavam mais quando olhava para ela. O toque dele ficou mais frio. Ela dizia para si mesma para não pensar demais, mas o medo persistia. Aquele medo virou uma realidade brutal na noite em que Rafael escolheu outra mulher na frente do mundo inteiro. E quando Sofia saiu daquele salão, ela sabia que a batalha dela estava apenas começando. O mundo que Rafael construiu era feito de vidro, aço e luzes cintilantes. De fora, parecia intocável. O apartamento deles em São Paulo ocupava todo o andar de um arranha-céu, com janelas do chão ao teto com vista para a cidade que nunca dormia. Toda noite, o horizonte brilhava como uma promessa. Mas para Sofia, aquilo parecia mais uma prisão. O apartamento era cheio de luxo com que a maioria das pessoas só sonhava. Bancadas de mármore italiano, lustres importados, um closet maior que o apartamento que ela já dividiu com a mãe. Cada detalhe gritava riqueza, sucesso e status. Convidados que visitavam frequentemente suspiravam com a vista, sussurrando como Sofia devia ser sortuda. Mas por trás das superfícies brilhantes, a solidão ecoava mais alto que qualquer elogio. Rafael prosperava nesse ambiente. O mundo dele era de salas de reunião intermináveis, jatos particulares e convites exclusivos. Na sede da Rodrigues Investimentos na Avenida Paulista, ele era reverenciado como um visionário. Funcionários corriam ao som da voz dele, apavorados de desapontá-lo. Camila Souza, a jovem diretora de marketing, entendia perfeitamente como se mover naquele espaço. Ela desempenhava o papel dela com perfeição, rindo das piadas dele, alinhando-se com as ambições dele, apresentando-se como a mulher que alimentava a fome dele por poder. Sofia, por outro lado, se sentia como uma sombra se movendo por aqueles corredores brilhantes. Uma vez ela tinha ido com ele ao escritório, levando almoço caseiro só para passar uma hora junto. Ele dispensou ela com sorrisos educados, ocupado demais para nem comer o que ela tinha feito. Nas salas de conferência, ela sentava quieta, ignorada, enquanto a risada de Camila enchia o ar. Foi nesses momentos que Sofia percebeu que não pertencia ao mundo de Rafael. Não porque ela não era boa o suficiente, mas porque ele tinha parado de querer ela lá. Em casa, o luxo zombava dela. Ela podia andar por 10 cômodos e ainda se sentir sozinha. O quartinho do bebê que ela pintou com as próprias mãos era o único lugar que carregava calor. No resto do apartamento, o silêncio era sufocante. Ela frequentemente sentava perto da janela, olhando para as ruas movimentadas lá embaixo, invejando as pessoas que andavam livremente, segurando copos de café e rindo com amigos. Eles pareciam mais vivos do que ela jamais se sentiu na gaiola dourada dela. A verdade era que Rafael amava aparências mais do que pessoas. Ele amava a forma como fotógrafos o seguiam em eventos de gala, a forma como revistas escreviam sobre a vida perfeita dele. Sofia era parte daquela imagem até deixar de ser.
Uma vez que Camila entrou no cenário, Sofia se tornou invisível na própria casa. A noite da gala não foi apenas uma humilhação pública, foi um lembrete brutal de que ela tinha sido substituída muito antes do anúncio. Camila já estava tomando o lugar dela no mundo de Rafael. O apartamento Q1. Rafael Rodrigues nem sempre foi o cara que humilhou a esposa na frente de centenas de pessoas. Uma vez ele foi charmoso, persuasivo, o tipo de homem que conseguia convencer qualquer um de que o impossível estava ao alcance. Foi assim que ele construiu o império dele, através de confiança, ambição e uma recusa implacável de aceitar fracasso. Mas conforme os anos passaram, aquela determinação endureceu e virou arrogância. Rafael parou de ver pessoas como seres humanos e começou a vê-las como ferramentas, degraus rumo a um poder maior. Com Sofia, começou sutilmente. No início, ele encorajava os sonhos dela, ouvindo quando ela falava sobre os projetos de design, até visitando um dos apartamentos que ela tinha decorado. Mas conforme o próprio império dele crescia, ele parou de fingir. Ele chamava o trabalho dela de pequeno comparado aos negócios bilionários dele. Ele dizia para ela deixar o mundo dos negócios para homens como ele. Para o mundo externo, ele era um marido devotado. Mas por trás das portas fechadas, as palavras dele cortavam mais fundo que qualquer faca. Nesse vazio entrou Camila Souza. Ela era jovem, linda e, acima de tudo, ambiciosa. Diferente de Sofia, ela não falava sobre lares cheios de calor ou a beleza de um quartinho de bebê pintado à mão. Camila falava sobre poder, cobertura da mídia e posicionamento de marca. Ela entendia a fome de Rafael e alimentava ela como fogo. Cada elogio que ela dava para ele era calculado. Cada sorriso ensaiado, cada toque projetado para convencê-lo de que ela era a parceira que ele realmente merecia. Camila era esperta o suficiente para nunca desrespeitar Sofia abertamente, pelo menos não no começo. Ela bancava a inocente, alegando que só queria apoiar a visão de Rafael. Mas pelas costas de Sofia, ela trabalhava incansavelmente para pagar ela. Ela garantia que a agenda de Rafael ficasse lotada para ele perder consultas médicas. Ela sussurrava dúvidas no ouvido dele, sugerindo que Sofia não se encaixava na imagem da esposa de um CEO. E devagar, Rafael começou a acreditar nela. Ele começou a chegar em casa cada vez mais tarde, o cheiro de perfume caro persistindo nos ternos dele. Ele descartava as perguntas de Sofia com irritação, dizendo que ela era paranoica, hormonal, imaginando coisas. Ele fazia ela duvidar do próprio instinto. Esse era o poder dele, não só trair, mas fazer ela sentir que ela era o problema. Quando a noite da gala chegou, Rafael não era mais o homem com quem Sofia tinha casado. Ele tinha se tornado outra pessoa completamente, um homem tão consumido pelo ego que conseguia ficar na frente de uma sala cheia de testemunhas e descartar a esposa grávida como um acessório indesejado. Camila não precisou dizer uma palavra. Ela ficou ali, radiante e triunfante, deixando Rafael fazer o trabalho sujo por ela. Para ele, Sofia tinha se tornado invisível. Para Camila, Sofia já estava derrotada. Mas ambos subestimaram uma coisa. Por baixo da aparência tranquila de Sofia havia uma força que nenhum dos dois jamais imaginou. Porque a mulher que eles achavam que tinham destruído estava prestes a escrever um novo capítulo da vida dela, onde a arrogância de Rafael e a manipulação de Camila finalmente iam desmoronar. E quando o império que eles construíram sobre traição começasse a ruir, Sofia seria a única ainda de pé. As primeiras noites na Zona Norte foram as mais difíceis. Sofia trocou pisos de mármore e vistas da cidade por papel de parede descascado e o cheiro fraco de mofo vazando pelas rachaduras de um pequeno apartamento alugado. O lugar era minúsculo, um quarto com uma cama rangente e uma única lâmpada que piscava sempre que ela ligava. Era o completo oposto do apartamento glamouroso que ela tinha acabado de deixar para trás. Ainda assim, pela primeira vez em anos, ela sentiu algo próximo de controle. Embora estivesse enterrado sob camadas de medo e solidão. Ela mantinha as cortinas fechadas, com medo de que alguém pudesse reconhecê-la. O mundo de Rafael estava em todo lugar. Jornais, revistas, telas de TV no café local berrando sobre o último negócio dele. Ela evitava tudo. Não queria ver o rosto dele. Não queria ouvir o nome dele. O silêncio pressionava ela. As noites eram as piores. Ela sentava na beira da cama, mãos protegendo a barriga, sussurrando para o bebê que ainda não tinha nascido porque não havia mais ninguém para ouvir. Somos só nós agora, ela murmurou. A voz tremia. Eu não sei como vou fazer isso, mas eu prometo que vou tentar. A comida perdeu o sabor. Ela beliscava refeições simples, torrada, sopa de lata, chá frio, forçando-se a comer porque o bebê precisava dela.
Ela pulava as vitaminas pré-natais mais de uma vez, sobrecarregada demais para manter o controle. O reflexo dela no espelho rachado do banheiro parecia um estranho, pele pálida, olhos vermelhos, cabelo despenteado. Ela costumava brilhar em galas, o sorriso polido e perfeito. Agora ela era só mais uma mulher cansada tentando se manter inteira numa cidade que não se importava. O peso da traição pressionava no peito dela, mais pesado que o bebê crescendo dentro. Ela repetia aquela noite da gala de novo e de novo até assombrar os sonhos dela. O sorriso triunfante de Camila, a mão de Rafael agarrando outra mulher enquanto ela ficava esquecida. A humilhação queimava tão profundamente que deixava ela tremendo sempre que pensava nisso. Mas por baixo da dor, outra coisa se mexia: raiva. Veio quietamente no começo, como um sussurro. Ela lembrou dos anos que tinha dado para Rafael, os sacrifícios que fez, o amor que derramou num homem que a descartou. Ela lembrou do quartinho de bebê que pintou, do diário que encheu com promessas, e percebeu que ele tinha tirado tanto, mas não tinha tirado tudo. Ela ainda tinha o filho dela. Uma noite, Sofia se forçou a abrir o diário de novo. As mãos tremiam enquanto ela escrevia, mas as palavras jorravam como remédio. Você é a razão pela qual vou continuar lutando. Não importa o que ele fez com a gente, não estamos quebradas. Vamos nos erguer de novo. Ainda não era força, não completamente, mas era um começo. Nas sombras daquele pequeno apartamento, Sofia estava desmoronando pedaço por pedaço. Ainda assim, nas rachaduras do desespero dela, as primeiras sementes de resiliência estavam silenciosamente criando raiz. E logo, o destino ia mandar alguém para a vida dela que mudaria tudo. Na terceira semana na Zona Norte, Sofia se forçou a sair do apartamento para uma consulta médica. Ela tinha evitado por tempo demais, com medo de ser reconhecida. Mas a saúde do bebê não podia esperar. Vestindo um moletom largo e prendendo o cabelo num coque bagunçado, ela esperava parecer apenas mais uma mulher cansada na cidade. A sala de espera zumbia com conversas baixas, mães folheando revistas, crianças se mexendo nas cadeiras. Sofia sentou encolhida num canto, as mãos dobradas sobre a barriga, rezando para ninguém notar ela. Quando a recepcionista chamou o nome dela, ela se levantou rapidamente, mantendo os olhos baixos enquanto seguia pelo corredor. Foi quando ela ouviu uma voz familiar. Sofia. Sofia Martins. O coração dela pulou. Ela se virou, a respiração presa na garganta. A poucos metros de distância estava Lucas Ferreira. Tinha sido anos desde que ela o viu pela última vez, lá quando ele era apenas um estudante de direito determinado com grandes sonhos de defender os vulneráveis. Agora ele usava um terno bem cortado, a presença confiante mas calorosa, os olhos arregalados com reconhecimento e choque. Por um momento, Sofia considerou negar, fingir que não era quem ele achava que era. Mas Lucas se aproximou, a preocupação suavizando os traços dele. É você mesmo. Meu Deus, faz tanto tempo. Ela forçou um pequeno sorriso, mas a voz rachou. Lucas, não esperava te ver aqui. Estou consultando sobre o caso legal de um paciente, ele explicou rapidamente. Então o olhar dele caiu para a barriga dela e a expressão mudou. Surpresa, depois preocupação. Sofia, você está grávida. A garganta dela apertou. A vergonha a inundou como se ela tivesse que explicar porque estava ali sozinha, se escondendo numa clínica pequena quando o marido dela era um dos COR mais poderosos de São Paulo. Ela tentou disfarçar. É complicado. Lucas não insistiu. Ele simplesmente disse: então vamos sentar. Me conta o que aconteceu. E pela primeira vez desde aquela noite humilhante, Sofia se permitiu falar. As palavras saíram aos tropeços no começo, depois mais rápido, como uma represa se rompendo. Ela contou sobre Rafael, a gala, Camila, o silêncio frio do apartamento, o pequeno apenas Zona Norte. As lágrimas se formaram, mas Lucas não olhou para ela com pena. Ele ouviu, a mandíbula apertando, as mãos fechando com a traição que ela descreveu. Quando ela terminou, o silêncio pairou entre eles. Então Lucas se inclinou para a frente, a voz firme. Você não está mais sozinha. Tá me ouvindo? Não importa o que ele fez, o que ele tirou de você, você não vai enfrentar isso sozinha. A respiração de Sofia prendeu. Por semanas, ela tinha vivido nas sombras, convencida de que não tinha mais ninguém. Agora, sentada na frente de um velho amigo que tinha crescido e se tornado um homem de princípios, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: alívio. Não era amor. Não era um resgate. Mas era uma mão alcançando a escuridão, puxando ela de volta da beira.
E Sofia não sabia ainda, mas o retorno de Lucas era apenas o primeiro passo rumo a uma transformação poderosa que ia abalar o mundo de Rafael. Enquanto Sofia tentava reconstruir a força dela em silêncio, Rafael Rodrigues estava ocupado exibindo a vida nova com Camila Souza. As fotografias deles enchiam colunas sociais. O poderoso CEO e sua acompanhante deslumbrante, sorrindo em galas beneficentes, chegando de braços dados em restaurantes exclusivos. Para o mundo, parecia que Rafael tinha feito um upgrade. Mas por baixo da superfície brilhante do império dele, rachaduras já tinham começado a se formar. Camila tinha o que Rafael almejava: juventude, beleza e uma compreensão afiada de imagem. Mas o que ela realmente desejava era controle. Ela desempenhava o papel dela com cuidado, sussurrando estratégias que lisonjeavam o ego dele enquanto quietamente se entrelaçava mais fundo nos negócios dele. A imprensa adora a gente, Rafael. Ela ronronava, rolando por manchetes elogiosas. Juntos, parecemos imparáveis. Mas a lealdade de Camila nunca foi para Rafael. Era para ela mesma. Cada sorriso calculado era projetado para posicioná-la como indispensável, a mulher por trás do trono. Quando Rafael demitiu os conselheiros de longa confiança porque Camila alegou que estavam desatualizados, ela celebrou em silêncio. Quanto menos leais ao redor dele, mais fácil ele era de manipular. Rafael, cego pela vaidade, não percebeu como a influência dela tinha se tornado perigosa. Ele empurrou por negócios mais arriscados, perseguindo manchetes em vez de estabilidade. Ele ignorou os sinais de alerta do conselho, silenciando qualquer um que o questionasse. O império que ele tinha construído sobre disciplina e cálculo agora estava correndo sobre ambição imprudente. Por trás das portas fechadas do apartamento deles, a doçura de Camila às vezes rachava. Ela ficava fria, exigindo mais atenção, mais presentes, mais prova do valor dela. Rafael, apavorado de perder a imagem que tinha ostentado para o mundo, se curvava às exigências dela. Ele tinha escolhido ela publicamente. Não podia recuar sem parecer fraco. Mas os funcionários dele não eram cegos. Sussurros começaram a circular no escritório. Ele tá distraído, alguns murmuravam. Ela que tá puxando as cordas, outros diziam. A produtividade caiu. Negócios começaram a desmoronar. Empresas rivais viram uma abertura, circulando como tubarões ao redor do império ferido. Rafael dizia para si mesmo que ainda estava no controle. Ele desfilava pelos corredores, ladrando ordens, ignorando os olhares de lado. Mas lá no fundo, ele sentia o desconforto de um homem parado sobre areia movediça. A arrogância dele tinha custado a lealdade da esposa, o respeito da equipe, e logo ia custar muito mais. Enquanto isso, Camila começou a se reunir secretamente com investidores, apresentando-se como a verdadeira visionária da Rodrigues Investimentos. Ela falava suavemente, sempre sorrindo, mas a mensagem era clara. Rafael estava perdendo o toque e ela era o futuro. A armadilha estava sendo armada e Rafael estava caminhando direto para ela. Para Sofia, escondida na Zona Norte, essa mudança de poder permanecia invisível por enquanto. Mas o destino tinha um jeito de tecer histórias juntas. O império que a tinha humilhado estava começando a tremer. E logo as rachaduras no reino de Rafael iam colidir com a nova força crescendo dentro dela. Porque quanto mais alto Rafael subia com Camila ao lado dele, mais dura seria a queda quando a verdade finalmente viesse abaixo. A vida na Zona Norte era nada parecido com o mundo reluzente que Sofia tinha vivido antes. Foram-se os motoristas particulares, os vestidos de grife e a vista do apartamento. No lugar deles estavam viagens rangentes de metrô, roupas de brechó e noites contando os reais na cartela para garantir que tinha o suficiente para a compra do mês. Era humilhante, assustador e estranhamente libertador ao mesmo tempo. Cada manhã, ela se forçava a sair da cama, mesmo quando o peso da exaustão pressionava pesado no corpo dela. A gravidez tornava tudo mais difícil. Tarefas simples, subir escadas, carregar sacolas, até amarrar os tênis, pareciam batalhas. Mas Sofia empurrava adiante, lembrando a si mesma com cada movimento que não estava apenas sobrevivendo por ela mesma. Estava lutando pela batida minúscula crescendo dentro dela. Ela encontrou trabalho meio período numa pequena loja de móveis do bairro. O pagamento era uma mixaria, mas o dono, um senhor gentil chamado seu Antônio, dava horários flexíveis e nunca fazia perguntas que ela não queria responder. Você tem olho para design, ele disse uma tarde, observando ela reorganizar uma vitrine de luminárias e cadeiras. Não deixa ninguém te dizer o contrário. As palavras dele acenderam uma pequena faísca dentro dela. Por tanto tempo, Rafael tinha descartado a paixão dela, menosprezando a carreira dela. Mas aqui,
Nessa lojinha modesta, ela foi lembrada de que as habilidades dela importavam. Clientes frequentemente paravam para admirar os arranjos dela, elogiando o gosto dela. Não era muito, mas era algo, um fio de identidade ao qual ela podia se agarrar enquanto juntava os destroços da vida dela. Ainda assim, as noites eram pesadas. A solidão rastejava para o apartamento dela como uma sombra. Ela se enrolava no sofá desgastado, as mãos na barriga, sussurrando para o bebê: "A gente vai ficar bem." Algumas noites ela acreditava. Outras noites, a voz dela rachava de dúvida. Lucas dava as caras frequentemente. Ele trazia compras quando podia, lembrava ela sobre consultas e gentilmente insistia para ela tomar ação legal contra Rafael. Mas Sofia não estava pronta para isso ainda. As feridas dela ainda estavam em carne viva. A ideia de encarar Rafael numa sala de tribunal fazia o peito dela apertar de medo. E então, numa tarde chuvosa, veio o momento que mudou algo dentro dela. Ela estava reorganizando uma vitrine da loja quando um casal jovem parou para assistir. Eles sorriram, admirando o trabalho dela. A mulher se virou para ela e disse: "Isso ficou lindo. Você trabalha profissionalmente com design de interiores." Sofia congelou. Tinha sido meses desde que alguém perguntou isso. Devagar, ela acenou. "Sim, eu trabalhava." "Bom," a mulher disse calorosamente, "você não deveria parar. Você claramente tem um domingo." Aquelas palavras simples afundaram fundo no coração de Sofia. Pela primeira vez desde a noite da gala, ela sentiu um lampejo de confiança, frágil, mas real. Talvez ela não estivesse quebrada além do reparo. Talvez a história dela não tivesse acabado. Ela recuou da vitrine, o reflexo dela fraco no vidro, a barriga visível por baixo do moletom. E pela primeira vez, ela se permitiu imaginar um futuro onde ela e o bebê não estavam apenas sobrevivendo, mas prosperando. E Sofia não tinha ideia de que a nova força frágil dela estava prestes a colidir com um destino muito maior do que ela jamais imaginou. As noites na Zona Norte tinham um jeito de puxar Sofia para trás. O silêncio era pesado demais, afiado demais, deixando ela sozinha com memórias que ela desejava poder enterrar. Ela sentava na beira da cama estreita, o zumbido do trânsito lá fora da janela, e fechava os olhos. E toda vez, o passado vinha correndo de volta. Ela lembrava da primeira vez que conheceu Rafael. Foi numa galeria no Itaim Bibi, um lugar onde ela tinha ido com um cliente que queria o conselho dela sobre a reforma de um loft. Rafael tinha sido magnético desde o momento que ela viu ele. Alto, impecavelmente vestido, a confiança dele enchendo a sala como uma corrente elétrica. Quando os olhos dele se encontraram, ele sorriu de um jeito que fez ela se sentir a única mulher no mundo. Ele a perseguiu impiedosamente. Jantares caros, viagens espontâneas de fim de semana para o litoral, buquês de rosas tão grandes que mal cabiam pela porta do apartamento minúsculo dela. Para Sofia, que tinha crescido vendo a mãe sacrificar tudo só para pagar as contas, parecia entrar num sonho. Ela nunca tinha sido mimada antes. Nunca tinha sido adorada daquele jeito. Ela disse para si mesma que era amor. Por um tempo, foi. Teve noites quando Rafael segurou ela perto, sussurrando promessas sobre o futuro. Teve manhãs quando ele a surpreendeu com café do jeito que ela gostava. Quando eles riam de panquecas queimadas na primeira cozinha que dividiram. Ela queria acreditar que aqueles momentos eram reais, que iam durar para sempre. Mas conforme os anos passaram, a ternura desapareceu. As rosas pararam de chegar. A risada no café da manhã virou silêncio em pontas opostas da mesa. Quando ela falava sobre os projetos de design, ele mal levantava os olhos do celular. O império dele o consumiu. E Sofia virou ruído de fundo. Ela tentou mais. Receitas novas, vestidos novos, jeitos novos de manter a atenção dele. Mas nada funcionou. Devagar, ela começou a se sentir invisível. Quando descobriu que estava grávida, o coração dela saltou de esperança. Ela pensou que isso mudaria tudo, que Rafael ia lembrar do homem que ele costumava ser. Ela imaginou ele segurando o filho deles, imaginou noites tarde onde eles iam se revezar embalando o bebê para dormir. Ela acreditou que esse bebê ia curar a distância entre eles. Mas os olhos de Rafael nunca se iluminaram quando ela contou a notícia. Ele ofereceu um sorriso fino, um que bom distraído antes de voltar para os e-mails. Daquele momento em diante, ela carregou o peso da alegria e da decepção ao mesmo tempo. Ela disse para si mesma que era só estresse, que quando o bebê chegasse, as coisas seriam diferentes. Agora, sentada no apartamento modesto dela, aquelas memórias a perfuravam como vidro. O homem que uma vez prometeu para sempre a tinha humilhado na frente do mundo. O sonho ao qual ela se agarrou tinha virado pesadelo.
Sofia pressionou as mãos contra a barriga, sussurrando através das lágrimas. Eu pensei que amor era suficiente. Eu estava errada. Mas o que ela não sabia ainda era que a história dela não era sobre o amor que ela perdeu. Era sobre a nova força que ela estava prestes a descobrir. Enquanto Sofia lutava silenciosamente na Zona Norte, o reino de Rafael Rodrigues começou a tremer. Na superfície, ele ainda era o poderoso CEO caminhando por torres de vidro. Mas atrás das portas fechadas da Rodrigues Investimentos, os sussurros estavam ficando mais altos. Negócios que uma vez vinham facilmente agora paravam. Investidores questionavam o julgamento dele. Empresas rivais circulavam como predadores, sentindo sangue. Rafael descartou tudo como inveja. Eles têm inveja de mim, ele disse para Camila com um sorriso arrogante enquanto relaxavam no apartamento. Mas Camila não estava sorrindo. Ela tinha ficado inquieta. Por meses, ela tinha bancado a parceira perfeita, sorrindo para câmeras, sussurrando estratégias, fazendo ele acreditar que era intocável. Mas agora, as rachaduras no império dele eram óbvias demais para ignorar. Ela começou a se afastar. Onde ela uma vez se agarrava ao braço dele, agora checava o celular durante os jantares deles. Onde ela uma vez elogiava a genialidade dele, agora suspirava impaciente, lembrando ele dos riscos que tinha ignorado. Você deveria ter me ouvido, ela disparou uma noite depois de outro negócio desmoronar. Você tá escorregando, Rafael. As pessoas estão rindo de você. As palavras dela cortaram mais fundo do que ela sabia. Rafael prosperava no respeito, no medo, na ilusão de controle. A ideia de alguém rindo dele era insuportável. Mas em vez de admitir os erros, ele ficou mais áspero, gritando ordens para a equipe, demitindo executivos leais e o substituindo por pessoas fracas demais para desafiá-lo. E Camila percebeu. Ela começou a comparecer em jantares secretos com investidores, deslizando em conversas onde ela se pintava como o futuro. Rafael tem visão, ela diria docemente. Mas visão não significa nada sem estratégia. É aí que eu entro. Os olhos dela brilhavam, o charme inegável. Devagar, aqueles investidores começaram a ouvir ela mais do que ele. Enquanto isso, a mídia começou a farejar por aí. Rumores de decisões imprudentes e passos em falso financeiros vazaram para tabloides. Uma vez saudado como um gênio, Rafael agora era pintado como instável, impulsivo, cegado pela obsessão com a amante. Ele bateu os jornais na mesa, furioso. Mas não importava o quanto ele tentasse, a narrativa escapou do controle dele. Em casa, a tensão engrossou. Camila não fingia mais ser a parceira adoradora. Ela queria mais. Mais dinheiro, mais influência, mais reconhecimento. Quando Rafael tentou lembrá-la do lugar dela, ela riu friamente. Seu lugar tá desaparecendo, Rafael. Sem mim, você tá acabado. Pela primeira vez, o medo agudo roeu ele. Ele tinha construído o império na arrogância, convencido de que nunca podia cair. Mas Camila não era Sofia. Ela não ia ficar silenciosamente ao lado dele. Ela era ambiciosa, impiedosa, e ela cheirava fraqueza. Rafael derramou outro copo de uísque, olhando para o horizonte cintilante que uma vez pareceu o reino dele. A cidade não tinha mudado, mas ele tinha. Ele não era mais o homem no controle. Ele era um homem se desfazendo. E Camila estava apertando as cordas. E enquanto Rafael tentava desesperadamente segurar o império junto, ele não tinha ideia de que Sofia, a esposa que ele descartou, estava devagar encontrando a força dela, pronta para se erguer das sombras que ele deixou ela. Lucas Ferreira sempre confiou no instinto dele. E o instinto dele dizia que o império de Rafael Rodrigues era construído sobre mais do que só ambição. Toda vez que Sofia descrevia o comportamento de Rafael, a arrogância, o segredo, as ligações noturnas, Lucas sentia que tinha mais por baixo da superfície. E agora, como advogado especializado em proteger os vulneráveis, ele tinha as habilidades para cavar. Ele não contou para Sofia no começo. Ela ainda estava frágil, equilibrando a gravidez com a luta diária de sobrevivência. Mas Lucas sabia que se Rafael era realmente tão imprudente quanto ele suspeitava, a verdade podia virar o escudo de Sofia. Então ele começou quietamente fazendo ligações, puxando favores de contatos antigos no distrito financeiro, escaneando através de registros públicos até tarde da noite. Não demorou muito para as rachaduras aparecerem. No papel, a Rodrigues Investimentos parecia polida, mas Lucas notou padrões incomuns. Empresas de fachada, contas offshore e transações cronometradas suspeitosamente perto dos anúncios públicos de Rafael. Para a maioria das pessoas, era só barulho. Mas para Lucas, gritava manipulação.
A descoberta veio quando um amigo antigo da faculdade, agora trabalhando como analista, passou um relatório confidencial para ele. Eu provavelmente não deveria estar te mostrando isso, cara, o homem sussurrou tomando café. Mas seu instinto tá certo. Rafael tem inflado números, escondendo perdas e canalizando dinheiro através de subsidiárias falsas. Se isso virar público, ele tá acabado. O pulso de Lucas acelerou enquanto ele estudava o relatório. Isso não era só um erro. Era fraude. Se exposto, Rafael não ia só perder o império, ele podia encarar tempo na cadeia. Mas a evidência era mais do que só irregularidades financeiras. Escondido dentro dos arquivos estavam documentos amarrando Camila aos esquemas. Ela não era só a amante dele, ela era parceira dele no crime. A imagem cuidadosamente criada dela como conselheira solidária não passava de disfarce para a fome dela por poder. Lucas recostou, exalando devagar. Ele agora segurava a chave para a destruição de Rafael. Mas não era só sobre vingança. Era sobre justiça. Sofia tinha sido descartada, humilhada, apagada da própria vida. Essa evidência podia restaurar a dignidade dela e proteger o futuro do filho dela. A questão era timing. Se ele revelasse cedo demais, Rafael podia enterrar isso com a influência dele. Se ele esperasse tempo demais, Camila podia apertar o controle dela e escapar sem um arranhão. Lucas precisava ser cuidadoso. Naquela noite, ele visitou o apartamento de Sofia. Ela estava sentada no sofá, esfregando a barriga, o rosto cansado mas calmo. Ele não mostrou os arquivos ainda. Em vez disso, ele simplesmente disse: Sofia, eu preciso que você confie em mim. Eu encontrei algo. Algo que pode mudar tudo para você e seu bebê. Os olhos dela arregalaram com medo e esperança. Mudar tudo como? Lucas hesitou, então colocou uma mão reconfortante na dela. Vamos só dizer que Rafael não é tão intocável quanto ele quer que o mundo acredite. Pela primeira vez, Sofia viu um vislumbre de justiça à frente. O homem que tinha quebrado ela podia finalmente enfrentar as consequências da crueldade dele. E embora ela não soubesse ainda, a evidência dourada que Lucas segurava logo ia transformar o império de Rafael em cinzas. Por semanas, Sofia tinha vivido como se fosse invisível, se escondendo nas sombras, encolhendo do mundo, quebrada demais para imaginar um futuro. Mas a noite em que Lucas falou com ela sobre a corrupção de Rafael, algo mudou bem no fundo dela. Pela primeira vez desde a traição, ela percebeu que não era impotente. Ela tinha algo que Rafael nunca esperou que ela encontrasse: a verdade. Na manhã seguinte, ela ficou na frente do espelho rachado do banheiro. O reflexo dela a assustou. Pele pálida, olhos cansados, cabelo bagunçado. Ela mal reconhecia a mulher olhando de volta. Por meses, ela tinha visto fraqueza. Mas agora ela via possibilidade. Ela tocou a barriga gentilmente, sussurrando: a gente merece melhor, e eu vou garantir que a gente consiga. Sofia começou a se reconstruir pedaço por pedaço. Ela começou com mudanças pequenas. Escovando o cabelo toda manhã, vestindo roupas limpas que faziam ela se sentir mais ela mesma, mantendo um diário dos objetivos dela. Ela se forçou a comer direito, a tomar as vitaminas, a caminhar pelo quarteirão, mesmo quando a exaustão ameaçava mantê-la na cama. Cada passo, por menor que fosse, era um ato de desafio contra o desespero que tinha consumido ela. Lucas se tornou aliado dela de mais de um jeito. Ele empurrou ela, não só legalmente, mas emocionalmente. Você é mais forte do que pensa, ele lembrava frequentemente. Não deixa ele escrever o fim da sua história. As palavras dele afundaram nela como sementes, devagar florescendo em coragem. Sofia também voltou para o ofício dela. Na loja de móveis, ela oferecia conselhos de design para clientes, esboçando layouts em pedaços de papel. Um casal ficou tão impressionado que a contratou para decorar o apartamento pequeno deles. Não era glamouroso, mas quando ela terminou o projeto e viu a alegria no rosto deles, Sofia sentiu algo que não sentia há meses: orgulho. Ela ainda era capaz. Ela ainda era talentosa. Ela era mais do que a esposa que Rafael tinha descartado. Dia após dia, a vítima nela começou a desaparecer, substituída por uma mulher com fogo nos olhos. Ela não evitava mais espelhos. Ela não sussurrava mais desculpas para o filho que ainda não tinha nascido. Em vez disso, ela fazia promessas: eu vou te mostrar que sua mãe não desistiu. Eu vou te mostrar como é a força. Então veio a decisão. Lucas colocou a evidência na mesa da cozinha dela, página após página de corrupção, fraude e traição. Sofia estudou com cuidado, as mãos tremendo não de medo, mas de determinação. Ela percebeu que essa era a chance dela,
Não só de se libertar da sombra de Rafael, mas de ficar de cabeça erguida diante do mundo que tinha assistido à humilhação dela. Ela olhou para Lucas, a voz firme. Eu quero lutar. Não só por mim, pelo meu bebê, pela mulher que ele pensou que podia destruir. Pela primeira vez desde a noite da gala, as costas de Sofia estavam retas, o queixo levantado, os olhos vivos com fogo. Ela não era mais a esposa descartada. Ela era uma lutadora se preparando para a batalha. E Rafael não tinha ideia de que a mulher que ele apagou estava voltando mais forte do que nunca. A sala do Conselho da Rodrigues Investimentos era uma fortaleza de vidro e aço, empoleirada alto acima do Distrito Financeiro de São Paulo. Naquela manhã, executivos se reuniram ao redor da mesa maciça de mogno, sussurrando nervosamente enquanto Rafael entrava furioso, a mandíbula apertada, o terno impecável. Ele estava furioso. Rumores sobre os negócios falhando dele tinham vazado de novo, e investidores estavam exigindo respostas. Ele bateu uma pasta na mesa. Não estamos aqui para entrar em pânico, ele latiu. Temos um plano. Temos o melhor time do Brasil. E acima de tudo. Ele olhou ao redor da sala, a voz subindo. Vocês têm eu. Mas antes que ele pudesse continuar, a porta se abriu. Camila entrou, o salto clicando no chão polido, com uma expressão ilegível. Ela não sentou. Em vez disso, ela parou perto da cadeira de Rafael, os braços cruzados. Desculpa interromper, ela disse friamente, mas preciso esclarecer algo. Rafael franziu a testa. Camila, agora não. Agora sim, ela respondeu firme. Porque esses cavalheiros aqui merecem saber a verdade. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos fixos nela. Camila puxou um envelope grosso da bolsa e deixou cair na mesa. Dentro disso tem evidências de irregularidades financeiras. Inflação de números. Contas offshore. Transações fraudulentas. Rafael congelou, o sangue drenando do rosto dele. Do que você tá falando? Estou falando, Camila disse calmamente, das decisões imprudentes que você fez. Das leis que você quebrou. E estou tornando muito claro para todos aqui que eu não tive parte nisso. Gás ecoaram pela sala. Executivos trocaram olhares de pânico. Rafael ficou de pé de repente, a cadeira dele raspando alto contra o chão. Você não pode fazer isso, ele sibilou. Eu te fiz. Eu te dei tudo. Camila sorriu, mas foi gelado. Você não me deu nada que eu não pudesse pegar sozinha. E agora estou me afastando do navio afundando antes que você me arraste junto. Ela se virou para o conselho, a voz firme e profissional. Sugiro fortemente que todos vocês revisem esses documentos e tomem as ações apropriadas. Quanto a mim, já entreguei minha resignação. Com isso, ela pegou a bolsa e caminhou para a porta. Rafael deu um passo na direção dela, a raiva borbulhando. Camila. Ela pausou na porta, olhando para trás por cima do ombro. Boa sorte se explicando, Rafael. Você vai precisar. E ela saiu, deixando ele sozinho com os destroços. O conselho explodiu em vozes nervosas, os executivos folheando os documentos, os rostos ficando mais pálidos a cada página. Um homem mais velho no final da mesa se levantou. Senhor Rodrigues, se essas alegações forem verdadeiras, vamos ter que abrir uma investigação imediatamente. Rafael olhou ao redor da sala, desespero agarrando o peito dele. Isso é conspiração. Ela tá mentindo. Mas ninguém estava ouvindo. Um por um, eles começaram a sair, deixando ele sozinho na sala vazia. Camila pegou a bolsa calmamente, um copo de vinho na mão, se espreguiçando no sofá de veludo como se nada tivesse mudado. Você me envergonhou, Rafael rosnou, batendo a porta. Você me jogou embaixo do ônibus na frente do conselho. O sorriso de Camila foi legal, desapegado. Eu me salvei. Você estava afundando, Rafael, e eu recusei descer com você. A mandíbula dele travou. Depois de tudo que eu te dei, depois de arriscar tudo por você. Camila ficou de pé devagar, colocando o copo na mesa. Vamos ser honestos. Você não arriscou nada por mim. Você me usou. Eu te usei. É assim que funciona. Mas agora o jogo mudou, e você não é mais o vencedor. Ele se aproximou, fúria nos olhos. Você acha que pode sobreviver isso sem mim? A risada dela foi afiada, zombeteira. Eu não acho. Eu sei. Os investidores já estão falando comigo. Eles me veem como futuro. Você acabou. As palavras aterrissaram como punhais. O império de Rafael, a reputação dele, o orgulho dele. Tudo escorregando.
E a mulher que ele tinha escolhido por cima da esposa agora estava cravando o último prego no caixão dele. Ele alcançou o braço dela, mas Camila puxou de volta, os olhos relampejando com desdém. Nunca mais me toca, ela estralou. Você tá desesperado, e é patético. Eu queria poder, Rafael, não um homem quebrado se esforçando para segurar o que sobrou da coroa dele. Com isso, ela agarrou o casaco e a bolsa de grife, caminhando na direção da porta. A voz de Rafael rachou enquanto ele gritou atrás dela. Camila, você não pode ir embora de mim. Mas ela nem olhou para trás. A porta bateu fechando, o eco reverberando pelo apartamento vazio. Pela primeira vez, o silêncio o apavorou. Ele olhou ao redor do apartamento luxuoso, os balcões de mármore, os detalhes em ouro, a vista infinita de São Paulo. Nada disso importava mais. Ele tinha riqueza, mas sem respeito, poder, mas sem aliados, um reino, mas sem rainha. A ironia torceu como uma faca. Ele tinha destruído Sofia, a mulher que o tinha amado sem condição, só para ser abandonado por Camila, a mulher que não amava nada além de ambição. Rafael afundou numa cadeira, a cabeça nas mãos. Tudo que ele uma vez controlou estava escorregando pelos dedos dele. E quando Camila desapareceu da vida dele para sempre, Rafael ficou com a verdade amarga. Ele tinha perdido tudo. E a mulher que ele uma vez descartou era a única ainda de pé. Era tarde da noite quando a primeira dor aguda atingiu Sofia. Ela estava sentada na mesinha da cozinha esboçando designs para o apartamento de um cliente quando a mão dela congelou de repente ao redor do lápis. Uma onda de dor atravessou o corpo dela, tão forte que ela quase dobrou. Ela agarrou a beira da mesa, respirando pesado, o coração acelerando. As contrações vieram mais rápido do que ela esperava. Pânico cintilou no peito dela. Ela não estava pronta. Não mentalmente, não emocionalmente. Ela cambaleou até o telefone e discou o número de Lucas com dedos tremendo. Lucas, ela ofegou, a voz quebrando. Tá acontecendo. O bebê. Por favor, eu preciso de ajuda. Em minutos, Lucas estava na porta dela, o rosto pálido mas determinado. Ele enrolou um braço ao redor dela, afirmando enquanto outra contração rasgava ela. Eu tô com você, Sofia. Você não tá fazendo isso sozinha. A corrida de táxi para o hospital foi um borrão de dor e medo. Sofia agarrou a mão de Lucas tão forte que os nós dos dedos dela ficaram brancos. Suor escorria pelo rosto dela, lágrimas se misturando com pedidos sussurrados. Por favor, deixa meu bebê ficar seguro, ela repetiu de novo e de novo como se o universo pudesse ouvir ela. No hospital, enfermeiras correram ela para uma sala de parto. Luzes brilhantes, máquinas apitando, vozes chamando instruções. Tudo girou junto numa névoa. Sofia deitou para trás, exausta, o corpo dela arrasado com ondas de agonia. Ela se sentiu pequena, frágil, sobrecarregada. Mas toda vez que a força dela vacilava, Lucas estava lá. Ele ficou ao lado dela, segurando a mão dela, sussurrando palavras firmes no ouvido dela. Respira, Sofia. Você é mais forte que essa dor. Você é mais forte que ele. Olha para mim. Você consegue. A voz dele a ancorou. Ela pensou em Rafael por um momento fugaz. Como ele tinha prometido estar lá. Como ele tinha abandonado ela muito antes daquela noite. Mas então ela olhou para Lucas, firme e inabalável, e percebeu que não era mais definida por abandono. Horas se arrastaram. Cada contração era uma batalha, cada empurrada um grito de guerra. Sofia gritou, chorou, implorou para acabar, mas ela continuou, movida pelo amor feroz pela vida dentro dela. E finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o choro de um recém-nascido encheu a sala. O som quebrou ela. Lágrimas escorreram pelo rosto dela enquanto a enfermeira colocou o bebê minúsculo nos braços dela. Uma menina. Pequena, perfeita, rosada, os choros dela ferozes e vivos. O peito de Sofia arfou enquanto ela olhava para a filha, sobrecarregada com alívio e admiração. Ela é linda, Lucas sussurrou, os próprios olhos dele brilhando. Sofia segurou o bebê perto, o coração dela inchando com o amor que ela não sabia que ainda tinha capacidade. Você tá segura agora, ela sussurrou através das lágrimas. Eu prometo que nunca vou deixar ninguém te machucar. Pela primeira vez desde que o mundo dela tinha desabado, Sofia se sentiu inteira de novo. A dor, a traição, a solidão, tudo desapareceu na presença desse milagre frágil. Enquanto embalava a filha, Sofia percebeu que isso não era o fim da história dela. Era o começo de uma nova, mais brilhante do que ela jamais imaginou. Enquanto Sofia segurava a filha recém-nascida no silêncio de um hospital de São Paulo, outra cena se desenrolou pela cidade.
Uma cena que Rafael Rodrigues não podia mais controlar. A evidência que Lucas descobriu tinha alcançado a imprensa, e da noite para o dia as manchetes gritavam com escândalo. Fraude da Rodrigues Investimentos exposta. CEO Rafael Rodrigues sob investigação. Amante amarrada ao esquema de desvio. As mesmas câmeras que uma vez adoraram Rafael agora o perseguiam com fome implacável. Repórteres acamparam fora do apartamento dele exigindo respostas. Ex-aliados desapareceram. O silêncio deles mais alto que qualquer acusação. Investidores puxaram fora. Ações despencaram. E o império, uma vez orgulhoso, rachou sob o peso da verdade. Rafael entrou furioso no escritório dele, latindo ordens. Mas a autoridade dele tinha ido embora. Os executivos dele evitavam o olhar. Alguns já tinham renunciado. Outros sussurravam em cantos, esperando pelo inevitável. Quando agentes federais caminharam pelo saguão com intimações nas mãos, o prédio inteiro pareceu exalar, como se aliviado que o reinado de medo dele estava terminando. Camila, claro, estava em lugar nenhum. Ela já tinha vazado declarações cuidadosamente formuladas para a imprensa, se pintando como vítima, uma mulher enganada por um homem impiedoso. A traição dela estava completa. As mãos dela lavadas limpas em público, deixando Rafael carregar o peso total do escândalo. Numa coletiva de imprensa arranjada às pressas, Rafael tentou salvar a imagem dele. Ele ficou diante de câmeras piscando, a voz trêmula enquanto negava cada acusação. Eu sou inocente. Essas são mentiras espalhadas por inimigos amargos e uma ex-esposa vingativa. Mas a multidão não estava comprando. Repórteres gritaram uns sobre os outros, acenando cópias de documentos vazados. Uma voz se ergueu acima do caos. Senhor Rodrigues, é verdade que sua amante testemunhou contra você? A pergunta atingiu como uma bala. Rafael congelou, a compostura dele despedaçando. Câmeras capturaram cada tremor, cada gota de suor, cada lampejo de medo. Aquela imagem, o CEO uma vez poderoso reduzido a um homem desesperado, se espalhou por cada tela no Brasil. Enquanto isso, Lucas assistiu do quarto do hospital de Sofia, o bebê dormindo tranquilo nos braços dela. Ele baixou o volume da TV e sorriu suavemente. Tá acontecendo, Sofia. Justiça finalmente chegou. Sofia olhou para a tela brevemente, o coração firme. Uma vez a visão de Rafael teria dilacerado ela. Mas agora, segurando a filha, ela não sentiu nada além de fechamento. Não era mais o mundo dela. Ele era só um homem desfeito pela própria ganância. Em semanas, acusações federais foram apresentadas: fraude, desvio, conspiração. A fiança de Rafael foi estabelecida numa quantia astronômica. E mesmo assim, ninguém veio em auxílio dele. Os bens dele foram congelados, o apartamento dele apreendido, a reputação destruída. Por anos, ele tinha acreditado que era intocável. Mas no final, ele foi derrubado não por concorrentes ou rivais, mas pela mulher que ele subestimou mais. E enquanto Rafael enfrentava o colapso de tudo que tinha construído, Sofia entrou silenciosamente na vida nova dela, livre finalmente da sombra dele. As semanas depois do nascimento da filha foram tanto exaustivas quanto lindas. O pequeno apartamento de Sofia ecoava com choros de meia-noite, canções de ninar suaves e o ritmo constante de sobrevivência. Sono era escasso, refeições eram apressadas, mas toda vez que ela olhava para o rostinho minúsculo do bebê, ela sentia um calor que fazia os sacrifícios valerem a pena. Pela primeira vez em meses, as lágrimas dela não eram de dor, mas de gratidão. Ela deu o nome de Graça para a filha, um nome que carregava tanto força quanto serenidade. Você é minha graça, ela sussurrava frequentemente, segurando o bebê perto. Você me salvou. Lucas permaneceu ao lado dela, ajudando onde podia, trazendo compras, garantindo que Sofia nunca perdia uma consulta médica. Mas uma noite, ele apresentou ela para alguém novo. Sofia, Lucas disse gentilmente, tem alguém que eu gostaria que você conhecesse. Ele pode te ajudar. Não só legalmente, mas em construir um futuro. Sofia hesitou. Ela não estava pronta para estranhos, não depois de tudo que tinha suportado. Mas quando Daniel Santos entrou na sala, algo sobre a presença dele pareceu diferente. Daniel não era chamativo como Rafael. Embora ele fosse um empresário de sucesso na área de tecnologia, o comportamento dele era calmo e equilibrado. Os olhos dele carregavam uma bondade tranquila, o tipo que vem de alguém que conheceu tanto sucesso quanto desgosto. Ele cumprimentou Sofia com um aperto de mão caloroso, o olhar dele respeitoso, nunca demorando nas cicatrizes dela ou na vulnerabilidade. Eu ouvi muito sobre você, ele disse suavemente. E sobre a coragem que levou para se defender.
Sofia sentiu um lampejo de desconforto. Ela não estava acostumada a ser elogiada mais. Mas as palavras de Daniel não pareceram condescendentes. Elas pareceram genuínas. Nas semanas seguintes, Daniel visitou frequentemente. No começo, era sob o pretexto de negócios. Ele admirava o olho de Sofia para design e ofereceu pequenos projetos para testar as habilidades dela. Meu escritório precisa de calor, ele admitiu com uma risada. Tecnologia não faz um lugar parecer um lar. Pessoas como você fazem. Sofia foi cautelosa, mas quando trabalhava, ela se sentia viva de novo. Esboçando, escolhendo cores, arranjando espaços. Isso lembrava ela de quem ela era antes que Rafael tentasse apagar ela. Daniel pagou ela justamente, respeitou as opiniões dela e encorajou ela a confiar nos instintos dela de novo. Mas não era só negócios. Daniel tirou tempo para conversar com ela, para ouvir. Ele perguntou sobre Graça, sobre a infância dela, sobre os sonhos dela além de sobrevivência. Ele nunca empurrou, nunca exigiu. Em vez disso, ele deu espaço para ela curar no próprio ritmo dela. Uma tarde, enquanto Sofia observava Daniel gentilmente embalar Graça nos braços dele, ela sentiu uma sensação desconhecida. Esperança. Por tanto tempo, homens na vida dela tinham sido fontes de dor ou decepção. Mas aqui estava alguém diferente. Alguém que a valorizava não pelas aparências, não pelo que ela podia dar para ele, mas por quem ela era. Sofia não estava pronta para chamar de amor. Ainda não. Mas ela estava pronta para admitir algo que nunca pensou ser possível. O coração dela não estava mais quebrado além do reparo. E com Graça nos braços e Daniel ao lado dela, Sofia percebeu que cura não era só sobre sobreviver. Era sobre se abrir para a felicidade de novo. Meses se passaram e a vida de Sofia devagar se transformou. A mulher que uma vez se escondeu num apartamento apertado, quebrada e humilhada, não estava mais lá. No lugar dela estava alguém mais forte, mais sábia e sem medo. Com Graça nos braços e um pequeno mas crescente negócio de design apoiado por Daniel, ela tinha se reconstruído das cinzas. A presença de Daniel se tornou mais do que profissional. Ele foi paciente, nunca apressando ela, nunca exigindo mais do que ela podia dar. Ele ajudou ela a rir de novo. Lembrou ela que amor não tinha que ser doloroso ou manipulador. Onde Rafael uma vez menosprezou os sonhos dela, Daniel os encorajou. Onde Rafael a abandonou no momento mais vulnerável, Daniel apareceu sem hesitação. Seja em mamadas tarde da noite, conselhos de negócios ou noites silenciosas assistindo Graça dormir. Uma noite, de pé no terraço da casa de Daniel com vista para a cidade, Sofia sentiu um senso de paz que ela nunca tinha conhecido. Daniel enrolou um braço gentil ao redor dos ombros dela. Você foi tão longe, ele disse suavemente. Você deveria ter orgulho. Ela olhou para ele, o coração inchando de gratidão. Eu não podia ter feito sem você. Ele balançou a cabeça. Você fez porque você é mais forte do que jamais acreditou. Eu só te lembrei disso. Os olhos dele se encontraram e pela primeira vez desde que o casamento dela desabou, Sofia não desviou o olhar. Ela deixou o calor do olhar dele se acomodar nela e ela sabia que estava pronta. Pronta para um amor que era real, firme e seguro. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael Rodrigues enfrentou um destino muito diferente. O julgamento dele dominou manchetes. Procuradores federais rasgaram através da evidência, e um por um, os ex-aliados dele viraram contra ele. Camila testemunhou no tribunal, legal e composta, pintando Rafael como mentor, enquanto ela posava como peão manipulado. O júri não acreditou nas negações desesperadas dele. O CEO, uma vez poderoso, foi sentenciado a anos na prisão. O apartamento dele foi vendido. A empresa desmantelada. O nome dele sinônimo de desgraça. Repórteres capturaram ele sendo levado de algemãs, o rosto uma máscara de raiva e arrependimento. Mas não havia ninguém para defendê-lo. Sem aliados, sem amante, sem esposa. Ele tinha destruído todos eles. E agora ele estava completamente sozinho. Sofia nunca compareceu ao julgamento. Ela não precisava. Assistir à queda dele não era a vitória dela. Era simplesmente justiça seguindo o curso. A vitória dela era segurar Graça perto, vivendo cada dia livre da sombra dele e finalmente entrando num futuro que pertencia a ela. No primeiro aniversário de Graça, Daniel deu uma pequena reunião na casa dele. Amigos próximos, risadas, calor. Era tudo que Sofia uma vez pensou que nunca ia ter. Enquanto ela observava Daniel levantar Graça no ar, a menininha guinchando com prazer, os olhos de Sofia encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de pura alegria. Daniel pegou o olhar dela e sorriu.
Vocês duas são minha família agora, ele disse. E naquele momento, Sofia soube a verdade. Ela tinha perdido tudo uma vez, mas no final, ela ganhou muito mais. Uma filha que deu propósito para ela e um parceiro que deu amor para ela. A história dela não era de derrota. Era de se erguer, de curar, de provar que nenhuma traição podia parar uma mulher que escolheu lutar pela própria felicidade. Agora, se você ainda está aqui comigo nesse momento, significa que algo nessa jornada tocou o coração de você de um jeito especial. A dor de Sofia, a força dela, a cura. É mais do que só drama, pessoal. É um lembrete para todos nós. A vida pode ser brutal e tentar quebrar você. Mas como dizia o filósofo estoico Marco Aurélio, o impedimento para a ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Sofia transformou traição em crescimento, perda em força, e encontrou um futuro mais brilhante que o passado. Talvez você tenha enfrentado as próprias decepções amorosas ou reveses. Lembra, eles não te definem. Você define o que vem depois. Porque olha só, quantas vezes a gente fica preso numa situação tóxica só porque tem medo do desconhecido? Quantas vezes a gente aceita ser tratado como opção quando merecemos ser prioridade? A história de Sofia nos ensina algumas lições poderosas que a gente precisa carregar com a gente. Primeira lição: nunca deixe ninguém apagar sua identidade. Sofia era designer de interiores, tinha paixão, tinha talento. Mas Rafael fez ela se sentir pequena, insignificante. Ele queria uma esposa troféu, não uma parceira. E sabe o que aconteceu? Quando ela perdeu tudo, foi justamente aquele talento que Rafael desprezava que ajudou ela a se reerguer. Seus dons não são pequenos só porque alguém não consegue enxergar o valor deles. Segunda lição: solidão dentro de um relacionamento é pior que solidão real. Sofia estava casada, morava num apartamento de luxo, tinha tudo materialmente. Mas ela era a pessoa mais solitária do mundo. Porque você pode estar rodeado de mármore italiano, lustres caros e champanhe. Mas se não tem amor verdadeiro, você tá numa prisão dourada. É melhor estar sozinho e em paz do que acompanhado e destruído por dentro. Terceira lição: gravidez não salva relacionamento quebrado. Muita gente cai nessa armadilha, né? Acha que um filho vai ser a cola mágica que vai juntar os cacos. Sofia pensou assim. Ela pintou aquele quartinho com tanto carinho, escreveu cartas para o bebê, sonhando com uma família feliz. Mas Rafael já tinha ido embora emocionalmente muito antes. Um filho merece vir ao mundo cercado de amor, não como uma tentativa desesperada de consertar o que já está quebrado. Quarta lição: e essa aqui é pesada. Pessoas que te amam de verdade não te humilham publicamente. Pensa bem. Rafael podia ter terminado o casamento em particular. Ele podia ter conversado com Sofia, pedido divórcio, seguido em frente com dignidade. Mas não. Ele escolheu destruir ela na frente de centenas de pessoas. Aquilo não foi erro, não foi momento de fraqueza. Foi crueldade calculada. E sabe por quê? Porque pessoas narcisistas precisam do espetáculo. Elas se alimentam da humilhação alheia. Quinta lição: cuidado com quem te incentiva a trair seus valores. Camila não foi só a amante. Ela foi a voz venenosa no ouvido de Rafael, empurrando ele para decisões cada vez mais arriscadas e ilegais. Ela não amava ele. Ela amava o poder que vinha com ele. E quando o barco começou a afundar, ela pulou fora sem pensar duas vezes. Pessoas assim são parasitas emocionais. Elas vêm quando você está no topo e desaparecem quando você mais precisa. Sexta lição: justiça pode demorar, mas quando chega, é implacável. Rafael achou que era intocável. Ele tinha dinheiro, influência, contatos. Mas no final, a verdade sempre vem à tona. A fraude dele, a arrogância dele, tudo desmoronou. E Camila, que ele achava que era aliada, virou a maior testemunha contra ele. Karma não é vingança divina. É consequência. Sétima lição, e talvez a mais importante: você é mais forte do que imagina nos seus piores momentos. Quando Sofia saiu daquela gala, grávida, humilhada, sem dinheiro, sem plano, parecia o fim. Mas não era. Era o começo da transformação dela. Ela morou num apartamento simples, trabalhou numa loja de móveis, comeu comida de lata. Mas ela sobreviveu. E não só sobreviveu, ela prosperou. Porque a força verdadeira não é nunca cair. É se levantar cada vez que cai em você. E olha, nem todo recomeço precisa ser perfeito. Sofia teve Lucas, teve Daniel, teve pessoas que acreditaram nela. Mas foi ela quem fez o trabalho pesado. Foi ela quem acordou todo dia e escolheu lutar. Foi ela quem olhou para a barriga e disse: eu não vou desistir.
Ninguém podia fazer isso por ela. Agora, uma coisa que eu preciso falar aqui. A história de Sofia não é sobre achar um homem melhor. Não é sobre Daniel ser o príncipe encantado que salvou a princesa. Daniel foi importante, sim. Ele ofereceu apoio, respeito, parceria. Mas Sofia já estava se salvando sozinha antes dele aparecer. Ela já tinha decidido que merecia melhor. Ela já estava reconstruindo a vida dela. Daniel foi a cereja do bolo, não o bolo inteiro. E isso é fundamental. Porque se você está passando por uma situação parecida agora, você precisa entender. Sua salvação não vem de fora. Vem de dentro. Você pode ter ajuda, apoio, amor. Mas a decisão de se reerguer é sua e só sua. Outra coisa. Vamos falar sobre Camila por um segundo. Ela não foi vítima de Rafael. Ela foi cúmplice. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela manipulou, conspirou, ajudou na fraude. E quando viu que o barco ia afundar, pulou fora e ainda colocou a culpa toda nele. Tem gente que vai dizer: ah, mas ela era ambiciosa, esperta, soube jogar o jogo. Não. Ambição é trabalhar duro e conquistar suas metas. O que Camila fez foi traição, manipulação e oportunismo puro. E no fim, ela pode ter escapado da prisão, mas a reputação dela tá manchada para sempre. Porque as pessoas não são burras. Todo mundo viu o jogo dela. E quando você constrói uma carreira em cima de mentiras e traição, eventualmente ninguém mais confia em você. E olha que interessante. Rafael perdeu tudo. O império, o dinheiro, a liberdade. Mas sabe o que ele perdeu primeiro? A humanidade dele. Ele parou de ver pessoas como pessoas. Ele viu Sofia como acessório. Viu Camila como troféu. Viu os funcionários como peões. E quando você perde a empatia, quando você para de se conectar genuinamente com outros seres humanos, você já perdeu tudo que importa, mesmo que ainda tenha milhões no banco. Agora, eu sei que alguns de vocês podem estar pensando, mas será que Sofia realmente encontrou a felicidade? Será que não foi rápido demais ela ficar com Daniel? Olha, a história não diz que Sofia se casou com Daniel no dia seguinte. Ela curou. Ela cresceu. Ela se tornou a melhor versão de si mesma. E quando Daniel apareceu, ela estava pronta. Não estava desesperada. Não estava quebrando. Estava inteira. E aí sim, um relacionamento saudável pode florescer. Porque relacionamento não conserta pessoa quebrada. Pessoa consertada constrói relacionamento saudável. E Graça, a filha dela, Graça se tornou o símbolo de tudo que valia a pena. Sofia podia ter desistido. Ela podia ter voltado rastejando para Rafael, aceitando as migalhas que ele oferecesse. Mas ela não fez isso. Porque ela sabia que a filha dela merecia ver uma mãe forte, uma mãe que não aceitou ser maltratada, uma mãe que lutou. E essa é a herança mais valiosa que você pode deixar para seus filhos. Não dinheiro. Não apartamento de luxo. Mas a demonstração viva de que dignidade não se negocia. Sabe o que mais me impressiona nessa história? A paciência de Sofia. Ela não correu para os tabloides. Ela não fez escândalo nas redes sociais. Ela não tentou destruir Rafael publicamente. Ela simplesmente saiu. Ela se retirou com dignidade, curou em silêncio, e deixou a verdade fazer o trabalho dela. E no final, foi exatamente isso que destruiu Rafael. Não a vingança de Sofia, mas as próprias ações dele. Isso é sabedoria, gente. Você não precisa revidar. Você só precisa sair do caminho e deixar a pessoa se autodestruir. Porque pessoas tóxicas sempre se autodestroem. Sempre. Pode demorar meses, pode demorar anos, mas eventualmente a máscara cai. E quando cai, cai com tudo. Então se você tá passando por algo parecido agora, se você tá num relacionamento onde se sente invisível, onde suas conquistas são minimizadas, onde você é tratado como opção. Eu sei que é assustador pensar em sair. Eu sei que você tem medo do futuro incerto. Eu sei que você olha para as contas, para as responsabilidades, para os julgamentos das pessoas, e pensa: eu não consigo. Mas você consegue. Sofia conseguiu. E ela estava grávida, sem dinheiro, sem rede de apoio forte no começo. Se ela conseguiu, você também consegue. Não tô dizendo que é fácil. Tô dizendo que é possível. E mais do que possível, é necessário. Porque você merece mais do que migalhas de afeto. Você merece mais do que ser plano B de alguém. Você merece mais do que viver numa gaiola dourada, sufocando em silêncio. E seus filhos, se você tem, merecem crescer vendo um exemplo de amor próprio, não de autoabandono. Uma última coisa antes de eu terminar. A transformação de Sofia não aconteceu da noite para o dia.
Teve dias ruins. Teve noites chorando. Teve momentos de dúvida. Teve vezes que ela quis desistir. Mas ela não desistiu. E sabe por quê? Porque ela tomou uma decisão. Uma decisão simples mas poderosa. Eu mereço melhor. E ela repetiu essa decisão todo dia. Quando acordava no apartamento apertado. Quando comia comida de lata. Quando o corpo dela doía de cansaço. Eu mereço melhor. 3 palavras. Mas 3 palavras que mudaram tudo. Então eu te pergunto agora, de coração para coração. Você acredita que merece melhor? Porque se você acredita, realmente acredita, então você já deu o primeiro passo. O resto é persistência. É acordar todo dia e escolher você mesmo. É se olhar no espelho e dizer: eu não vou aceitar menos do que mereço. É entender que ficar sozinho por um tempo não é fracasso. É investimento em você mesmo. É preparação para algo melhor. E algo melhor vem. Pode não vir do jeito que você imagina. Pode não vir quando você quer. Mas vem. Para Sofia veio na forma de Graça. Na forma de Lucas. Na forma de Daniel. Na forma de um pequeno negócio de design que a fez se sentir viva de novo. Para você pode vir diferente. Mas vai vir. Desde que você tenha coragem de fechar a porta do que te machuca e abrir a janela para novas possibilidades. E olha, eu sei que tem gente assistindo isso agora que tá na situação de Rafael. Que traiu. Que machucou. Que humilhou. E se você é essa pessoa, eu quero te dizer uma coisa. Ainda dá tempo de mudar. Rafael não mudou porque o ego dele não permitiu. Ele afundou mais e mais na arrogância até não ter volta. Mas você não precisa ser Rafael. Você pode olhar para as feridas que causou, sentir remorso verdadeiro, e fazer diferente daqui para frente. Não com a pessoa que você machucou, esse barco provavelmente já navegou. Mas com você mesmo. Com as próximas pessoas que entrarem na sua vida. Você pode aprender. Você pode crescer. Você pode se tornar alguém melhor. Mas só se você assumir responsabilidade. Só se você parar de culpar os outros. Só se você olhar no espelho e falar: eu errei. Eu machuquei alguém. E eu preciso ser melhor. Essa é a diferença entre redenção e destruição. Rafael escolheu destruição. Você pode escolher redenção. E para quem tá na situação de Camila, para quem tá sendo o outro ou a outra no relacionamento de alguém, você realmente acha que isso vai acabar bem para você? Você acha que alguém que trai a pessoa que jurou amar vai ser leal a você? Camila aprendeu do jeito difícil. Ela pensou que era especial, que era diferente, que Rafael nunca faria com ela o que fez com Sofia. Mas no final, quando as coisas ficaram difíceis, ele não hesitou em jogar a culpa nela também. Porque pessoas que traem não têm lealdade. Elas têm conveniência. E quando você deixa de ser conveniente, você é descartado. Então se você tá nessa situação, saia. Não porque eu tô julgando você, mas porque você merece mais do que ser o segredo de alguém. Você merece ser a prioridade, não a opção. Você merece construir algo real, não ser cúmplice de uma mentira. Bom, acho que eu já falei bastante, né? Mas essa história, a história de Sofia, de Rafael, de Camila, ela ressoa porque é real. Talvez não nos detalhes exatos, não são todos CEO bilionários e galas luxuosas. Mas nas emoções, na traição, na humilhação, no recomeço. Isso é universal. Todo mundo aqui conhece alguém que passou por algo parecido. Ou passou você mesmo. E se tem uma mensagem que eu quero que você leve dessa história é essa: você não é definido pelo pior momento da sua vida. Sofia foi humilhada na frente de centenas de pessoas. Aquele podia ter sido o fim da história dela. Mas não foi. Foi só um capítulo. Um capítulo doloroso, sim. Mas não o livro todo. Então não importa o que você está passando agora. Não importa quão fundo você caiu. Isso não é o fim. É só um capítulo. E você tem o poder de escrever o próximo. Você tem o poder de decidir se a história termina em derrota ou em triunfo. Em amargura ou em crescimento. Em vingança ou em paz. Sofia escolheu paz. E olha onde ela chegou. Feliz, inteira, com uma filha linda e um parceiro que a respeita. Enquanto Rafael apodrece numa cela, pagando pelas escolhas dele. Justiça não é sempre rápida. Mas é sempre certa. Então tenha fé. Continue lutando. Continue escolhendo você. E quando você olhar para trás daqui a alguns anos, você vai perceber que aquele momento que quase te quebrou foi na verdade o momento que te fortaleceu. Foi o momento que te transformou na pessoa que você precisava ser. E aí você vai agradecer. Não pela dor, mas pelo que a dor te ensinou. Porque no final das contas, a vida não é sobre evitar tempestades.
É sobre aprender a dançar na chuva. Então é isso, pessoal. Essa é a história de Sofia Martins. A mulher que foi descartada como lixo e se levantou como fênix. Se essa história mexeu com você de alguma forma, se tocou seu coração, se te fez pensar, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Aquela amiga que tá presa num relacionamento tóxico. Aquele primo que tá sendo traído mas tem medo de recomeçar. Aquela pessoa que só precisa de um empurrãozinho para acreditar que merece melhor. Deixa aquele like se a jornada de Sofia te inspirou. E se inscreve no canal para mais histórias de superação, de cura, de resiliência. Porque a gente vai continuar trazendo histórias que importam. Histórias que não são só entretenimento, mas que tocam a alma e lembram a gente do que realmente importa. Juntos, a gente vai continuar encontrando luz mesmo nas histórias mais escuras. Até a próxima, galera! Fiquem bem. Fiquem fortes. E lembrem-se, não importa o que aconteceu ontem. Amanhã é uma nova chance de recomeçar. Um beijo no coração de cada um. Tchau!